Porque você não se ama. Porque no momento que você se amar, você não vai precisar de mais ninguém. É a maior mentira já dita na face da Terra. Eu tenho uma questão. Será que a cada relação que a gente tem amorosa, a gente aprende a amar melhor? Ou a gente nasce sabendo amar? A gente nasce amando genuinamente e a cada relação que a gente tem, a gente desaprende a amar. O que eu quero dizer com isso, né? Esse final de semana eu tava na minha irmã e ela tem uma filha maravilhosa. E aí ela, pela primeira vez, assim, ela olhou pra minha cara e ela falou que me amava. Gente, que absurdo. Ela olhou assim, ela falou: eu te amo, Titi, eu te amo, né? Eu te amo, tia Magda. Muito significativo, né? E aí eu tô nessa pira, assim, de tentar entender o amor por si só, mas também o amor hoje em dia e o amor nas relações românticas. A resposta da primeira pergunta, né, tá mais pendendo pra... A gente nasce, aprende o que é amor na nossa família, nos nossos pais, com os nossos pais, né, com a nosso núcleo familiar. A gente aprende a ser amado. Mas a gente nunca aprende a amar. A gente desaprende. Porque uma criança, ela não tem a capacidade de refletir, de filosofar, de ler sobre o amor. Ela só ama, né? Ela só ama, seja lá o que ela entende por isso, mas ela entende, sim. Eu acho que ela na verdade, ela não entende, mas ela sente. Mas daí eu fiquei refletindo, né? Aonde a gente se perde no amar o outro. Porque eu lembro que eu era uma criança que amava muito também. Eu era uma criança muito amorosa, muito viva, assim, calorosa, e eu expressava todo o meu amor e eu queria muito estar perto, conversar, brincar e passar momentos, né, com as pessoas que eu amava. Então, hoje em dia, eu acho que o amor ele não é mais bem-vindo. Por quê? Na minha percepção, hoje o amor é visto como uma fraqueza. Estou lendo, na verdade, um livro sobre isso, que é Amor Líquido, do Bauman, não é mesmo? E ele compara as relações de hoje em dia com o próprio capitalismo, né? Com a economia, assim, com o consumismo. Sempre vai ter um melhor, sempre vai ter uma pessoa melhor. Conectar e desconectar muito fácil. Mas a parte que eu queria falar nem é sobre isso exatamente, é uma mistura de tudo isso. Hoje em dia eu percebo esse individualismo super valorizado. Eu acho o individualismo, tu ser uma pessoa independente, uma coisa muito boa, né? Acho realmente, eu estou inserida nessa sociedade liberal. Eu acho que são vantagens. Porque ela se sustenta com o próprio dinheiro. Porque ela tem uma casa, ela mora sozinha. Porque ela limpa a casa dela sozinha. Porque ela se sustenta, porque ela vive, porque ela se basta. Só que quando chega nesse extremismo, né, de se bastar sozinho, eu acho um pouco problemático. Porque quando isso vai para as relações, eu não acho que a gente se baste. Se fosse assim, cada um pegaria sua malinha e iria para uma ilha deserta e ficaria lá sozinho. A gente precisa das relações. Só que cada vez mais esse individualismo econômico foi para uma questão emocional. E aí vem aquele papo que, nossa, não tem coisa para me irritar mais. Que é quando tu fala assim, eu queria um romance. Queria viver um romance. E aí a pessoa vira pra ti e fala assim, não, mas tu sabe por que tu tem essa necessidade? E faz aquela cara como se, tipo, relaxa, vai vir algo bombástico. E aí tu fala assim, por quê? Porque você não se ama. Porque no momento que você se amar, você não vai precisar de mais ninguém. É a maior mentira já dita na face da Terra. E aí a gente passa a vida inteira achando que a gente não se ama, mesmo a gente gostando muito. Tipo assim, pô, eu me adoro, mas eu ainda preciso de outras pessoas, sabe? E aí tu fica assim, então tem alguma coisa errada? Eu não me amo o suficiente?
Só que isso nunca vai ser o suficiente, porque a gente precisa das outras relações até pra gente não enlouquecer. Porque se a gente não precisasse, a gente realmente não interagiria. Isso não aconteceria porque é um inferno. O inferno são os outros. Não teria porquê. É realmente uma necessidade que a gente tem de compartilhar as coisas. E eu acho engraçado que ninguém, por exemplo, fala assim: sabe por que tu precisa de amigos? Porque tu não se ama. Não. Ninguém fala isso. Porque o amor romântico foi demonizado. Eu acho que parte disso vem da relação mulher heterossexual na sociedade, né? Porque até a minha geração, eu acho que agora talvez esteja diferente, mas até a minha geração, a gente realmente foi criada com o pensamento de tipo, querida, você só vai ser completa quando você estiver casada e com filhos, né? A completude da mulher depende de um homem, depende de ser vista por um homem e de ser aceita por ele. Então, realmente, foi criada essa expectativa, e aí, para contrapor isso, foi feito um extremismo de que a mulher, para ela ser independente, para ela ser bem resolvida com ela mesma, para ela ter uma profissão, não combina com ela ter interesse romântico. Eu posso citar 2 filmes que todo mundo já viu, um feminismo bem liberal, que é Barbie, da Greta, né, o live action, que eu adoro, posso falar? Eu adoro aquele filme, eu acho divertidíssimo. Mas o fato de que ele alimenta essa ideia de que ela é tão autossuficiente que ela não precisa do Ken, né? Ela não gosta do Ken. Aliás, ele é dependente dela. E aí o outro é Frozen. É a primeira princesa da Disney que não tem um par romântico. Eu até acho isso legal, sinceramente, assim. É, tipo, inovador, né? Tipo, ok, diferente e tal. Mas eles alimentam essa ideia de que a mulher autossuficiente, ela não deve ter um par romântico. Em 2015 teve essa leva aí do feminismo de novo, e daí a gente redescobriu ele, né? Eu descobri pela primeira vez porque eu era uma adolescente. E aí eu fiquei encantada, eu ainda fico, adoro, sou feminista. Só que essas ideias meio extremistas que me pegam no sentido de tipo assim, a gente pode passar erroneamente a ideia de que para que a gente seja autossuficiente, a gente não precise das relações. É que é uma ideia que é erroneamente passada. Por quê? Porque as mulheres, isso é bem no centro de tipo mulher heterossexual que eu tô falando, né? É um recorte preciso de se fazer, assim, porque, ok, as mulheres, elas lutam agora para que as próximas gerações de mulheres não cresçam pensando que elas precisam de um homem para ser algo, não é mesmo? E não precisam. Não precisam. Só que isso se confunde com o fato de que a gente não precisa de uma relação amorosa. Quando, tipo, se tu não é assexual, meio que precisa, assim. Tipo, é uma necessidade que a gente tem. Esse amor romântico. Esse amor romântico, né? Então, assim, uma coisa se confunde com a outra. Eu realmente não preciso de um homem. Mas eu preciso me relacionar. E aí, ficou tão impregnada essa ideia de que uma mulher autossuficiente não precisa de homem. E, no caso, não precisa de um par romântico. Que são coisas diferentes, mas ficou juntas. E aí, nesse contexto de sociedade que a gente está inserido agora, se tu é uma mulher e aí tu fala, ou tu expõe de alguma forma que sim, você quer se relacionar e sim, infelizmente é com um homem, a forma como tu é vista é alterada. É alterada no sentido de... sabe? É tipo, ela não é tão autossuficiente assim. Ela não é tão independente assim. Ela ainda tá na fantasia do príncipe encantado. E não é isso. São coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente diferentes. E aí, pra não cair nessa visão, acontece o quê? Não, sabe o que é? Eu pego, mas eu não me apego. Né? Essa coisa assim dessa relação extremamente líquida, né? Que o
o Bauman vai falar. E daí vira, tipo assim, aquela coisa, não, eu tô me relacionando, mas eu não preciso disso. É só sexo, é só, tipo, sei lá, a gente dorme junto, a gente vê filme junto, a gente almoça junto, a gente... Mas não tem sentimento. É interessante, né, ver como o sentimento se tornou o contrário de autossuficiência. Porque, realmente, o sentimento amoroso pode te deixar muito dependente de alguém, tudo bem. Mas são coisas, assim, que não estão intrinsecamente ligadas. Não estão. E aí, tu acaba sendo vista, assim, como uma pessoa fraca. Não estou falando de mulheres julgando outras mulheres por não serem feministas o suficiente. Eu estou falando de uma sociedade no geral, mas quem mais faz isso são os próprios homens. A partir do momento que tu demonstra qualquer afeto para um homem, esquece. Você perdeu o jogo imaginário de poder. E aí vira esse joguinho, assim, né, de desinteresse entre ambas as partes, assim, quem é o mais desinteressado? Pra mostrar quem tem mais poder e autossuficiência. Então, assim, se tu me procurar primeiro, você é fraco. Gente, por favor, me escutem. Eu faço questão de perder esse jogo. E não porque eu sou especial, ou porque eu atingi o Nirvana. Mas é que isso é uma furada sem tamanho. Quando tu se relaciona com alguém vendo quem dá menos, quem sente menos, o que frutos vão sair disso? Ai, tu pode me falar sexo. Às vezes só sobre isso. Será? Porque, assim, talvez essa vai ser a coisa mais geração Z que eu vou falar na minha vida. Mas até o sexo deixa de ser interessante. Não é uma questão de intimidade. Não é mais intimidade entre duas pessoas. Não é mais conexão. É uma diversão individual, compartilhada. Eu vou fazer de novo a pergunta, tá? A cada relação aprendemos a amar ou desaprendemos? Eu acho que a cada dia que a gente passa na Terra a gente desaprende a amar. E o sofrimento vem disso. O sofrimento terrível, assim. Porque o amor, ele requer vulnerabilidade. Só que a vulnerabilidade nos deixa vulneráveis demais pra dor. E aí, como ninguém quer sentir a dor, as pessoas também não sentem mais o amor.